Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, chegou o momento da meditação da palavra. Eu creio que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele tem uma palavra para as nossas vidas, uma palavra de bênção, de esclarecimento, de elucidação, que possa emanar luz desse altar, que possa emanar luz do trono de Deus, que o fluir da sua graça, que o jorrar da sua unção esteja presente nesse lugar. Amém? Eu sei que a palavra é viva, ela é poderosa e ela por si só, ela já consegue causar efeitos extraordinários. Ela jamais volta para si vazia. Antes cumpre o que lhe apraz e prospera para tudo que foi designada. Então Deus sabia que você estaria hoje aqui. Deus sabia. Essa palavra não é para quem não veio. De repente a gente está pregando, alguém pode pensar: eita, essa palavra é para fulano, procura fulano. Aí diz: mas fulano não veio. Bom, Deus não erra, Deus não falha. Se você veio, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, tem aquecido o meu coração. E Deus tem ardido bastante sobre essa realidade. E eu quero te convidar para juntos abrirmos a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. A epígrafe desse texto está escrito aí em negrito essa frase e diz: o bom samaritano. Certamente você já ouviu essa história do maior contador de história, do mestre de todas as histórias, das grandes histórias. Versículo 25 até o versículo 37. Eu gostaria que você debruçasse o seu coração com toda a reverência, temor e tremor, buscando assimilar e discernir o ensinamento dessa palavra. À medida que eu estiver falando, por favor, não fique desconectado com a realidade presente do momento em que nós estamos reunidos aqui. Não deixe sua mente dispersa, mas procure estar atento, procurando entender essa história que foi contada há tanto tempo, há mais de 2000 anos, mas ainda continua tão atual, tão atuante. Amém? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio cair salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo.
Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Replicou-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Pai querido, graças te damos por esta palavra. Ela é viva, ela é verdadeira, ela é poderosa e maravilhosa. Abre os nossos ouvidos para que venhamos ouvir, a nossa mente para que venhamos entender, e o nosso coração para que venhamos viver a tua revelação por meio dessa palavra. Essa é a nossa oração, consagrando cada vida e cada pessoa que aqui veio e que aqui está, em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor por esta palavra? Glória ao Senhor Jesus. Veja, queridos, o reverendo Martin Luther King, um dos maiores líderes que esse mundo já conheceu, vencedor do prêmio Nobel da Paz, um homem que lutou pela causa racial. Em 1968, morreu com um tiro de um rifle para se tornar um grande mártir da fé. Além de ser um político ativista, ele foi um pastor revolucionário e lutou em favor dos direitos civis para os negros, combatendo e pondo um fim à segregação racial existente nos Estados Unidos. Sua vida foi tão influente que ainda hoje existe um feriado nacional em sua homenagem. Hospitais, universidades, ruas, vilarejo existem com o seu nome, Martin Luther King. Certa ocasião ele fez uma certa reflexão sobre essa passagem que chama muito a minha atenção. Ele dividiu esses 3 personagens fariseus, o fariseu, o levita e o samaritano, em 2 classes. A classe que ajudou e a classe que não ajudou. A classe que não ajudou é a dos fariseus e levita, que não ajudou. A classe que ajudou foi a classe do samaritano. E ele, em sua reflexão, foi muito feliz, porque ele diz o seguinte, que havia uma pergunta entre o fariseu e o levita, ao ver aquele pobre homem, que estava naquele caminho de Jerusalém para Jericó, uma estrada sinuosa, íngreme, bastante perigosa, de muitos salteadores. Aquele homem que foi ferido até a morte, preste a morrer, dado como morto, numa região muito hostil, periculosa. E ele diz que o fariseu e o levita, ele faz a seguinte pergunta: se eu parar para ajudar esse pobre homem,
o que será de mim? Todos fazem essa pergunta, segundo Martin Luther King. Só que o samaritano faz a pergunta de uma forma diferente. A pergunta que o samaritano faz é: se eu não parar para ajudá-lo, o que será dele? E aí ele divide essa história, essa parábola do bom samaritano, em duas classes de pessoas: aqueles que têm a empatia e aqueles que têm a antipatia. Os que têm antipatia sempre pensam em si. Se eu parar para ajudar, o que será de mim? Os que têm a empatia sempre pensam no próximo. Se eu não parar para ajudar, o que será dele? E Jesus nos ensina por meio dessa história, porque ele poderia dar uma resposta tão prática: quem é o meu próximo? Mas ele conta toda essa história, elucidando, nos levando a uma compreensão de fato genuína, sobre a empatia filantrópica, sobre o altruísmo abnegado, sobre a capacidade de olhar para o próximo sem interesses, nesse mundo tão hostil, de homens tão vis. É tão difícil. É tão difícil. E certamente você entendeu que havia uma questão aqui bem capciosa, astuta, perspicaz, de um intérprete da lei, que é considerado como um advogado, um defensor da lei, de querer colocar Jesus numa saia justa, né? Como é que fala? Bico de sinuca? É assim? Bico de sinuca. Sinuca de bico. Muito bem, Vanessa está entendendo mais de sinuca do que Rodolfo, rapaz. Sinuca de bico, querendo colocar Jesus numa situação constrangedora. Pergunta: qual é o grande mandamento? Jesus explica que é o amor a Deus, o amor ao próximo, como amar ao próximo, amar a si mesmo. E ele faz a pergunta: quem é o meu próximo? Jesus poderia dizer qualquer um. Mas Jesus traz toda essa história e apresenta 3 personagens: fariseu, os principais, o levita e o samaritano. Agora, quem é o fariseu? Quem é o levita? São os homens do expoente da religiosidade, as representações religiosas. Perceba que eles vinham de Jerusalém e iam para Jericó. Eles já tinham terminado suas atividades ministeriais. Eles já tinham ido ao culto, já tinham celebrado o culto. Eles estavam retornando para os seus lares. E contextualizando para os dias de hoje, para que você possa compreender um pouco melhor, o fariseu era como se fosse um pastor, o sacerdote, na realidade, é como se fosse um pastor. E o levita é como se fosse um ministro de louvor. Então, dos homens a quem nós deveríamos esperar tudo, eles simplesmente não ofereceram nada. Não ofereceram absolutamente nada. Confundi aqui o nome fariseu com sacerdote, mas passa o sacerdote, passa o levita, e eles simplesmente não se importam com aquele pobre homem. E agora vem um samaritano. E quem é o samaritano? Bom, para os judeus, os sacerdotes e levitas eram puros. O samaritano era impuro. Sacerdote e levitas eram santos. O samaritano era um profano. Porque Samaria era uma região que aceitou a relação entre judeus e gentios. Então ficou uma raça mestiça. E por causa disso sofreu muita discriminação, muito preconceito. Não da parte de Jesus, que foi diversas vezes a Samaria, mas pela religiosidade desse tempo, pela religiosidade dos judeus. Então Jesus usa o exemplo do samaritano como um exemplo abominável perante a religiosidade dos judeus, trazendo uma grande lição prática de algo que de fato ele fez. O fariseu passou,
Ou melhor, o sacerdote passou, o levita passou, e poucos se importaram com aquele que estava afligido, ferido, na beira da estrada, preste a morrer. Que omissão, gente. Sabe uma verdade sobre a omissão que eu vi um dia e eu nunca mais esqueci? Que a omissão é um homicídio silencioso. Reflete um pouco sobre isso. A omissão é um homicídio silencioso. Eles seguiram o seu caminho, fingindo que não viam, fingindo que não se importavam, fingindo que não sabiam. Como é triste essa omissão. E aí vem um samaritano, daquele a quem a gente não imaginava esperar nada. Ele faz tudo. Ele vem e se compadece, traz o azeite e lança sobre suas feridas. O azeite tem esse efeito medicamentoso. E depois joga o vinho também, lhe dá de beber o vinho, o efeito anestésico, sobre aquele pobre homem ferido. Leva ele para uma hospedaria e diz: façam o que for possível, gastem o que for necessário, mas salve a vida desse homem, e saiba que amanhã eu voltarei e vou arcar com todas as despesas. Que história tão fantástica. Jesus olha para o intérprete da lei e pergunta: desses 3 homens, quem foi o seu próximo? E o intérprete da lei responde: o samaritano. E Jesus diz o que a ele? O que é que Jesus diz? Vai e procede tu de igual modo. Eu queria te fazer uma pergunta. Quem é você nessa história? Com quem você se identifica? Sacerdote? Levita? Ou o bom samaritano? As pessoas estão sofrendo, estão feridas, vítimas e reféns desse mundo vil, terrível e pecaminoso. E o interessante e intrigante é que a sociologia, a psicologia, a filosofia, elas conhecem o clamor da alma do homem, mas elas não têm a resposta que venha saciar suas vitais necessidades. Eles conseguem ouvir, mas não sabem responder. Nós, cristãos, sabemos responder, mas não estamos causando o efeito necessário, porque infelizmente não sabemos ouvir. Não conseguimos ouvir o clamor, o desespero, a aflição daqueles que perecem, daqueles que padecem, que estão na margem das estradas, clamando por socorro, clamando por ajuda, e seguimos o nosso caminho pensando que estamos servindo a Deus, indo de casa para o templo, do templo para casa, sem ter tempo para nos dedicarmos ao próximo, sem ambição, sem interesse, de forma completamente abnegada, investir naquilo que Deus mais ama, vidas. Porque para Deus o que mais importa é relacionamento e não realizações. É convivência, não simplesmente conquistas. E o samaritano, alguém que era tão escanteado, tão ignorado, torna-se o grande exemplo nessa história. Porque se importou, porque se preocupou, porque estendeu a mão, inclinou os ouvidos, cuidou do ferido. Quem é você nessa história? Não sei quanto a você, mas eu quero ser o bom samaritano. Ainda que sofra toda discriminação, preconceito dos religiosos de plantão, dos sacerdotes e dos levitas.
Sacerdote, aquele que ensinava a Bíblia. Levita, aquele que cantava canções para Deus, mas era incapaz de ajudar ao próximo. Deixa eu abrir aspas aqui para eu contar uma história para vocês. Ontem perguntaram, pastor, uma pessoa veio e me perguntou, pastor, o senhor é levita? Olha, irmão, perguntou se eu era levita. Aí eu disse, irmão, e gordo levita por acaso? Para um gordo levitar é difícil, né? Pastor, o senhor toca alguma coisa? Eu toco baixo, tão baixo que ninguém escuta. Pastor, qual é o seu dom? O dom do canto. Quando está todo mundo cantando, Deus diz, fica no canto. Comecei a brincar com ele, rapaz. Comecei a brincar com esse sujeito que ontem estava aqui comigo na igreja. Perguntou se eu era levita e gordo por acaso, tem condições de levitar? Não tem, então me deixe quietinho no meu lugar. O sacerdote e o levita não se importaram. Quem se importou foi o samaritano. Eu quero ser esse bom samaritano. E duas lições somente nesse texto existe. Pelo menos é aquilo que eu tenho a direção de ministrar sobre a igreja. Duas lições, duas práticas lições. A primeira se encontra no versículo 33. Versículo 33. Assim diz: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. O sacerdote e o levita passava longe, ele passou perto. E vendo, compadeceu-se dele. Escuta só, primeira grande lição de um bom samaritano, se você deseja, assim como eu, ser a cada dia um bom samaritano, essas duas virtudes não podem nos faltar, nelas nós não podemos falhar. Primeira grande lição, compaixão imparcial. Compaixão imparcial, encheu-se de compaixão. Você sabe qual é o sentido da palavra compaixão? É se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é chorar as lágrimas do outro, é sofrer com as dores do outro. Então essa compaixão imparcial, por que imparcial? É porque a Bíblia começa a dizer, ainda no versículo 30, que certo homem, a Bíblia não dá nenhuma explicação de quem era esse sujeito que estava na margem da estrada, qual era a sua cor, qual era a sua nacionalidade. A Bíblia não dá nenhuma informação de qual era a sua religião, sua denominação, sua profissão de fé, suas crenças e convicções doutrinárias. Não há uma informação, diz apenas que certo homem que descia de Jerusalém para Jericó veio a cair nas mãos de salteadores. E isso me leva a compreender que a compaixão, ela rompe com as barreiras geográficas, rompe com as barreiras sociais, rompe com as barreiras políticas, ela vai além dos limites estabelecidos e impostos pela própria sociedade. Então, quem é o meu próximo? O teu próximo é qualquer um que esteja precisando de você, em qualquer hora, em qualquer lugar. Como diz o adágio popular, fazer o bem sem olhar a quem. Não importa quem seja, se é ateu, se é crente, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre, se é culto, se é leigo. Se precisar de mim, se precisar de você, vamos fazer a diferença em nome de Jesus. O sacerdote e o levita não se importou com esse homem preste a morrer. Mas a Bíblia diz que o samaritano, no versículo 33, compadeceu-se dele. Essa compaixão imparcial. Às vezes é fácil demonstrar compaixão quando existe um vínculo afetivo, quando existem laços biológicos nos unindo, quando somos compatriotas, quando temos algo em comum. Para os judeus, na realidade, irmãos, o próximo era compatriota. Gentio era desprezado e rejeitado. Então para os judeus o próximo era compatriota, era um parente,
Era alguém que tivesse um parentesco familiar com você? Era alguém próximo a você que falasse a mesma língua, falasse o mesmo idioma que o seu? E Jesus nos mostra agora uma verdade que transcende aquilo que é comum. E Jesus nos ensina que o próximo é qualquer um. Amém? Qualquer um. E por qualquer um, nós devemos demonstrar compaixão. Por qualquer um, para os jovens que vivem escravizados no submundo das drogas, nós devemos demonstrar compaixão. Você não sabe o que é abstinência. Você não sabe o quão doloroso é isso. Eu costumo dizer que a pessoa entra nesse mundo como um vilão, o intuito de se aventurar, mas ela vive nesse mundo como vítima, e sofre como vítima. Quem é o meu próximo? Teu próximo pode ser um homossexual, que luta contra os seus impulsos, contra os seus instintos, que luta contra as suas taras, dramas, dilemas, que precisa de ajuda. Que deseja conhecer a Deus, que deseja servir a Deus, que deseja viver para Deus. Quem é o teu próximo? E não é a nossa postura aqui, a do sacerdote, a do levita, mas sim a do bom samaritano. Olhar para esses que sofrem, para esses que clamam, para esses que choram, e nos prontificarmos em ajudá-los a ser um diferencial de Deus na vida dele, através de uma compaixão imparcial. Não importa de onde você veio, não importa o que você fez, nem muito menos o que você o que importa é que Deus me enviou aqui para dizer que você não está sozinho, para dizer que Ele ainda acredita em você, ainda tem uma chance para você. Quando todas as portas se fecham, essa igreja durante muito tempo aqui na cidade, eu não sei, nunca mais ouvi falar nisso, mas era chamada a igreja dos malucos, não era? Até hoje falam aí, aí dizia a igreja dos malucos. Gente, isso já faz tempo, viu, que a gente escuta essa história, né, Rodolfo? A igreja que aceita todo mundo. Não nos deram um nome melhor. Olha, Jesus tinha muitos nomes. Vocês podem até me ajudar. Cristo, Messias, Senhor dos senhores, Rei de todos os reis, Mestre, Rabino. Muitos nomes eram dados a Jesus. Mas sabe qual é o nome mais bonito que eu acho de Jesus? E é dito pelos religiosos no momento de crítica, de sarcasmo: amigo dos pecadores. Olha que nome tão lindo. Olha que título tão lindo foi dado. Amigo dos pecadores. Porque Jesus não desprezava, não rejeitava, Jesus se aproximava, totalmente acessível. Se aproximava evidentemente para influenciar, não para ser influenciado, para mudar a história, assim como mudou a história de publicanos, de meretrizes, de possessos endemoniados. Quantas vidas foram transformadas com Jesus, que ia ao encontro dos necessitados, que ia ao encontro dos carentes, que ia aonde a religião não queria ir. Jesus sempre estava lá. E sabe de uma coisa, irmão? Se a igreja fechar as portas para essas pessoas, eu pergunto a vocês: quem vai abrir? Agora você só oferece aquilo que você recebeu. A gente oferece misericórdia porque a gente recebeu misericórdia. A gente oferece amor porque a gente recebeu amor. E se Cristo, nosso Senhor, morreu de braços abertos, jamais fecharemos as portas. Amém? Então venha como vier, mas saiba que Jesus não te deixará como estás. Amém?
É assim que Jesus faz. Compaixão imparcial. Simplesmente foi lá. Não procurou saber suas origens, suas histórias. Não procurou saber procedência nenhuma. Simplesmente foi lá e fez o que tinha que fazer. Segunda lição, como eu disse, só são 2 lições. Versículo 37. Replicou-lhe o intérprete da lei o que usou de misericórdia para com ele. Isso, versículo 36 diz: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Gente, versículo 37 nos ensina que o camarada realmente aprendeu a lição. E a lição aqui é a misericórdia sacrificial. É a misericórdia sacrificial. Por que a gente fala sobre essa misericórdia? Nós tínhamos falado sobre a compaixão imparcial e agora a misericórdia sacrificial. A compaixão imparcial me faz lembrar de um versículo, 1 João 3,18. Filhinhos, amemos, mas não amemos somente de boca. Em outra versão diz, de língua e de palavras, mas amemos de fato e de verdade. E agora, dentro da misericórdia sacrificial, existe um texto lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, que diz: revesti-vos como eleitos de Deus, de entranhas misericórdias. Alguém sabe aqui o que significa entranhas misericórdias? Que entranhas? São as vísceras abdominais. E agora fala entranhas misericórdias, misericórdia profunda. E o texto nos fala sobre uma misericórdia comparada com o termo entranhas, com a gestação do ventre materno, as contrações que as mulheres sofrem. Entranhas misericórdia, revesti-vos como filhos de Deus, Colossenses 3,12, como entranhas misericórdia. Então a misericórdia sacrificial não é aquela que vive de teorias e teorias, mas em atitudes, em prática. Ei, olha bem para mim. O bom samaritano, ele se sacrificou. Ele se sacrificou. O que foi que ele fez? Primeiro, ele investiu o seu tempo. Segundo, ele investiu os seus bens. Ele colocou azeite, ele colocou vinho. Mais do que isso, ele investiu toda a sua economia. Ele leva o homem para a hospedaria e diz: gaste o que for necessário, amanhã eu retornarei e vou arcar com todas as despesas. Misericórdia sacrificial significa investir tempo, bens em alguém. E é essa misericórdia que nós devemos exercer. É isso que nos torna um bom samaritano: compaixão imparcial, misericórdia sacrificial. É fácil dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas na hora do vamos ver, aí sim o verdadeiro amor, ele não se restringe a palavras e promessas, a teorias, especulações, conjecturas e locubrações. O verdadeiro amor é atitude, é prática. A Bíblia diz, Romanos 5,8, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova seu amor. Como é que Deus prova seu amor? Doando seu Filho. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, doou, entregou. E tem que desapegar, né, irmão? Para você doar, dar algo, você tem que se desapegar. E essa aqui é a misericórdia sacrificial. A pergunta é: você está disposto a se sacrificar por alguém? Será que você está disposto, ou você só pensa em si? Ou você é como o sacerdote, como o levita? Se eu parar para ajudá-lo, o que será de mim?
Ou você é como o samaritano: se eu não parar para ajudá-lo, o que será dele? E quantos em nome da religiosidade vã, quantos em nome dos rituais, sistemas, credos, ritos e dogmas triviais e banais estão deixando vidas morrerem, deixando vidas perecerem. Porque são incapazes de demonstrar uma misericórdia capaz de se sacrificar por alguém. Essa é a história do bom samaritano. E mais uma vez eu faço a pergunta que não quer calar: quem é você nessa história? O sacerdote? O levita? Ou o simples, mero samaritano? Eu quero ser o bom samaritano, irmãos. Quero viver a plenitude e a essência desse evangelho, que vai muito além de teorias, de fábulas, de contos, de mitos, de fascínios. Quero viver a prática dessa palavra, mesmo que para isso seja considerado como um bom samaritano. Que os títulos ministeriais, que os cargos eclesiásticos, que as responsabilidades não venham roubar de nós a simplicidade de ajudar aqueles que necessitam, de ajudar aqueles que precisam, através da compaixão imparcial, da misericórdia sacrificial. Porque eu vou te dizer uma verdade, olha bem para mim: o mundo está cheio de sacerdotes e levitas, mas Deus está à procura dos samaritanos, do bom samaritano, do bom samaritano, aquele que se prontifica a ajudar de alguma forma e de alguma maneira. Quem é o teu próximo? Olha aí para o teu lado, esquerda, direita, frente, atrás. Eis aí o teu próximo. Talvez você não conheça o nome dele, talvez você nunca tenha visto ele, mas ele é o teu próximo. E se você quer servir a Deus, ei, escuta só. Você quer servir a Deus? Aprenda a servir essa pessoa que está ao seu lado. É dessa forma que nós vamos servir a Deus. Sabia disso? Não sabia disso? Você quer amar a Deus? Quantos aqui querem amar a Deus? Aleluia! Aprenda a amar essa pessoa que está ao teu lado. Como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se sou incapaz de amar aquele que vejo? Sabe qual é o nosso problema, irmão? Escuta só, qual é o nosso problema? A gente vive nessa existência e esquecemos que existem forças antagônicas, influentes em nossas vidas, que a cada instante se opõem contra nós, no intuito de nos destruir. Estamos no meio de uma guerra de céu e inferno, anjo e demônio, Deus e o diabo. E a gente está lá, no meio do fogo cruzado. Isso não é um dualismo teológico. Eu tenho que ter sempre o cuidado para explicar com maiores detalhes e precisão para os meus amigos que são teólogos de plantão. Deus não tem inimigos. O diabo é o nosso adversário. Isso é um fato. Mas que existe uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, existe. E nós estamos no meio dela. E o que nós precisamos é de discernimento para compreender
O que está escrito em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso. Minha luta não é contra o meu irmão, contra a minha irmã, contra o meu vizinho, contra a minha vizinha, contra o meu sogro, contra a minha sogra, contra o meu sócio, contra o meu patrão, ou o meu funcionário. Nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, dominadores, seres invisíveis, espirituais. É contra eles a nossa luta. E Jesus nos ensina isso na prática. Porque Pedro é chamado para ser um aliado, coligado de Jesus, para andar com Jesus. E o discipulado de Pedro foi intenso. Foram 3 anos, dia e noite. Foi muito intenso. Mas há um momento que Jesus discerne a situação com muita graça. Quando Pedro dizendo: mestre, jamais eu vou permitir que o Senhor morra. O Senhor não veio para Jerusalém para morrer. Eu jamais vou permitir que isso aconteça. Não fale assim, não fale que o Senhor vai morrer. O que é que Jesus disse para Pedro? Sai de ré, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Eu quero abrir aspas aqui. Não vá usar esse argumento com sua esposa não, nenhuma discussão, viu? Conheço um camarada que foi dizer: sai daqui, Satanás. Aí ele viu o Satanás mesmo. Ele viu o diabo. Ele viu a mulher furiosa, enfurecida. Não use esse argumento não, tá? Não use esse argumento nem para os seus filhos, nem para os seus pais, nem para o seu cônjuge, nem a mulher para o marido, né? Mas Jesus disse: sai de ré, Satanás, para trás de mim, Satanás. Mas leia o texto. Na mesma hora ele chegou: vem, Pedro. Ele expulsa Satanás e fica com Pedro. Sabe qual é o nosso problema? A gente está expulsando Pedro e ficando com Satanás. A gente expulsa o irmão, expulsa a irmã, expulsa o amigo, expulsa a amiga e fica com Satanás, com ódio, com ressentimento, com mágoa, com ira. Não é assim? Venhamos e convenhamos, sejamos sinceros. Jesus nos ensina, irmão, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Vamos expulsar Satanás, amém? E vamos ficar com Pedro? Vamos ficar com Pedro? Não expulsa Pedro não. Um dia ele vai chegar lá onde você espera que ele chegue. Né? Como Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, apacenta o meu rebanho. Chegou o momento que Pedro se converteu e fez uma grande história. Amém? Então, irmão, olha para a pessoa que está ao teu lado novamente. Até ela se sentir constrangida. Olha bem para ela. Agora diz para ela: eu quero ser o bom samaritano em tua vida. Eu quero ser o bom samaritano em tua vida. Aleluia! Oh, glória! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor. Há uma unção forte nesse lugar. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Se você puder aplaudir em pé, aplauda ao Senhor. Vamos mudar essa história. Vamos iniciar um novo tempo. Um tempo de bênção, um tempo de graça. Oh, Deus. Oh, aleluia. Segura firme a mão do teu irmão e declara mais uma vez para ele: eu quero ser um bom samaritano em sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que Deus venha nos desprender, nos desarmar de todas as estruturas que nos tornam refém, ao ponto de nos impedir de viver a essência do amor. Então, meu irmão,
Esse é o Evangelho. É ter a consciência de que devemos estar sempre prontos para servir, para amar uns aos outros. Porque essa história aqui, que Jesus contou, acontece todos os dias. E todos os dias você vai ter que escolher: quem é você? O sacerdote? O levita? Ou o bom samaritano? Qual é a sua escolha? Para concluir, sabe o que é que eu acho extraordinário? Permanece em pé, ainda de mão dadas com teu irmão. É como se a gente estivesse fazendo uma aliança agora. O que eu acho extraordinário é que no Evangelho de Mateus, capítulo 25, no versículo 31 a 46, Jesus nos fala sobre o grande julgamento. Ei, escuta, o grande julgamento. E uma tendência nossa é pensar que esse julgamento será realizado com perguntas, questionários, interrogatórios de natureza filosófica e teológica. Mas não, pasme, não. Então, como será o grande julgamento? O grande julgamento será realizado com questões práticas, onde Jesus vai dizer: estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Estive despido, me vestistes. Estive solitário, fui forasteiro, peregrino, me hospedaste. Ei, escuta só. O grande julgamento será realizado com questões práticas. E nesse grande julgamento haverá dois tipos de pessoas, duas classes de gente. Senhor, e quando foi que nós te vimos nu para poder te vestir? Quando foi que te vimos com fome, com sede, para te dar o que comer e o que beber? Quando foi que te vimos enfermo para visitar-te? E Jesus vai dizer: sempre que fizeste a um desses pequeninos, pobres, carentes, necessitados, a mim me fizeste. Portanto, quer aprender a servir a Deus, sirva o teu irmão. Quer aprender a amar a Deus, ame o teu irmão. Porque o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o semelhante, Jesus não coloca nenhuma hierarquia, não faz uma distinção. Semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. E quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Sempre aquele que precisar da tua ajuda. Não importa qual é o seu credo, não importa qual é a sua cor, não importa qual é a sua raça, não importa qual é a sua nacionalidade, de onde veio, o que fez, o que faz. E a grande questão do grande julgamento é que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que me viste com fome, com sede, nu, despido, forasteiro, enfermo, e não se importaram comigo. Mas Senhor, quando foi que isso aconteceu? Sempre que você sonegou o amor. Sempre que você sonegou o amor. Porque quando a gente sonega o amor para alguém, a gente entra em inadimplência com Deus. E um dia, mais cedo ou mais tarde, Deus vai cobrar essa dívida. E diga de passagem que esse é o único débito que nós temos um com os outros, que a Bíblia diz: a ninguém deveis alguma coisa, exceto o amor. Então eu devo o amor. Nós devemos uns aos outros o amor. E essa turma vai ser afastada de Cristo, separada de Deus, excluída do céu, porque não aprendeu a conviver, que não aprendeu a comungar, que não aprendeu a partilhar. Em contrapartida, Jesus vai se dirigir a outros e vai dizer: eu estive com fome e vocês me deram o que comer, estive com sede e vocês me deram de beber, estive enfermo, vocês foram me visitar, estive forasteiro, peregrino, vocês me hospedaram, estive preso, vocês foram me ver. Mas Senhor, como
E quando foi que nós fizemos isso a ti? Sempre que vocês fizeram isso ao próximo, aos pequeninos, a mim me fizeram. A mim me fizeram. Quer fazer algo para Deus, irmão? Fazer algo para Deus vai muito além de cantar e tocar, como os levitas faziam, e faziam bem o seu ofício. Quer fazer algo para Deus? Algo para Deus vai muito além de conhecer a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, como os sacerdotes faziam e viviam. Quer fazer algo para Deus? Estenda a tua mão e levanta aqueles que estão caídos e prostrados. Uma das maiores profecias veterotestamentárias acerca de Jesus é que dizia o seguinte: ele não quebrará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Olha que coisa tão linda acerca de Jesus. Ele não despedaçará a cana quebrada, nem o pavio que fumega apagará. Olha, que verdade tão linda acerca de Jesus. Pelo contrário, ele vai levantar os caídos, ele vai levantar os prostrados. Seja você o bom samaritano, porque esse mundo está cheio de sacerdotes e levitas, pensam que estão servindo a Deus, fechando os olhos para o próximo. Sejamos o bom samaritano, e que venhamos fazer o bem todo o tempo, na certeza que o bem que fazemos aos homens, fazemos a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.